Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. José nasceu em uma grande família e era caçula entre 11 irmãos, e era filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais, com o fruto de um milagre. Por esse motivo, o seu pai o amava mais que a todos os outros irmãos. E Israel, Jacó, amava José mais que todos seus filhos, porque era filho de sua velhice. Gênesis 37:3. A primeira vez em que Jacó demonstrou amar mais José que os outros, abertamente, foi quando o fez uma túnica colorida. Desde que o momento em que os irmãos de José perceberam o amor de seu pai para com José, começaram a odiá-lo, e odiá-lo cada dia mais, ao ponto de não conseguir mais falar amigavelmente. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contá-lo aos seus irmãos. Então ele falou: "Irmãos, ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Dessa vez, o sol e a lua, as estrelas, se curvavam diante de mim." Quando José contou esses sonhos para os seus irmãos e seu pai, todos os repreenderam, e seus irmãos cada vez mais sentiam mais ciúme. E então seu pai lhe disse: "Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra?" Então certo dia Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eram apacentadas as ovelhas. E os irmãos viram José de longe e logo tramavam entre si, querendo a morte de José. E eles pensavam em se livrar de José. Então pensaram em jogá-lo em um poço. Então os seus irmãos avistaram ao longe uma caravana de ismaelitas, que levavam muitas especiarias para o Egito, e venderam José por 20 siclos de prata. E pegaram a sua túnica e molharam com o sangue de um bode que havia matado, e enviaram a túnica para o seu pai com a seguinte mensagem: "Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho." E Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentavam consolá-lo, mas ele recusava de ser consolado. Assim Jacó chorou muitos dias por seu filho José. E José ele foi traído pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito, e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão de guarda de Faraó, Potifar. E José foi tentado. Chegando no Egito, na casa de Faraó, José foi tentado pela mulher de Potifar. E mesmo sendo fiel ao seu senhor, Potifar acreditou nas palavras da sua esposa, e cheio de ira lançou José na prisão. Mas Deus estava com José, e o tratou com bondade, concedendo-lhes a simpatia do carcereiro. E o carcereiro acabou encarregando José de todos os que estavam na prisão. 2 anos se passaram, e o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas, e vistas e gordas de carne, e pastavam no prado.
E eis que subia do rio, após elas outras 7 vacas, feias e vistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias e vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas, à vista das gordas, e tive outro sonho. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Isso está escrito em Gênesis 41, versículos 5 ao 7. E então Faraó ficou muito preocupado com este sonho que teve, e chamou os seus magos e os conselheiros, e nenhum conseguiu interpretar o sonho a qual Faraó teve. Então o copeiro, nessa hora, ele se lembrou de José, a qual José tinha interpretado o seu sonho na prisão. E então o Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço. E então Faraó lhe disse: tive um sonho que nenhum dos meus profetas e sábios conseguiu interpretar. Este sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo. Então José disse: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E José começa a interpretar os sonhos de Faraó. Ele diz: na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. E então todos se prepararam para o tempo ruim, a qual José lhes orientou. E as palavras de José foram muito agradáveis a Faraó, e ele reconheceu que o Espírito de Deus era com José, e o constituiu autoridade soberana na terra do Egito, com um cargo de governador, e deu-lhe um anel de ouro. Certo dia, José encontra os seus irmãos, que foram para o Egito buscar mantimentos, nos 7 dias de fome, e foi nesta hora a qual José lembrou do seu sonho, a qual seus irmãos se curvavam perante ele. E José não pagou o mal com o mal, e sim ofereceu banquetes e comidas com fartura para os seus irmãos. E logo após reunir todos os seus irmãos, José ele se apresenta para eles e lhe diz, emocionado: eu sou José, o seu irmão, aquele que vos venderam para o Egito. Agora, pois, não... Hi, and this is my favorite church song, B-I-B-L-E. B-I-B-L-E, that's the book for me. I stand alone on the wall of God, B-I-B-L-E. Eu sou Júnior. Olá, eu sou a Cristina. Estamos aqui para dizer um feliz Dia da Criança. Que Deus vos abençoe. E que vos proteja e vos guarde. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram